A expansão da consciência é a realização mais importante para toda a humanidade neste momento de nossa evolução. Opte pela companhia de pessoas que colaborem com a expansão de sua consciência. Amplie seus horizontes culturais. Nós estamos no canal 48.1, o HF aberto, digital e gratuito. Somos a TV Sol, a única emissora autorizada a funcionar em Indaiatuba pelo Ministério das Comunicações. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, através do endereço TV Sol 48. A nossa programação, em especial a bancada do Papo Sol, se apresenta também no portal do Comando Notícias, nas mídias sociais e também no canal 8, o canal comunitário da cidade, canal a cabo 8 da Claro. E nesta oportunidade, a bancada do Papo Sol, falamos em ampliar consciências e ampliar horizontes culturais. Eu convidei um administrador de empresas, que é o Leonel Salvador. Daqui a pouco nós vamos saber quem é esse tal de Leonel Salvador. Seja bem-vindo ao Papo Sol, meu amigo Leonel. Amigos todos, muito bom estar aqui, Zé Carlos Tonin, estar na cidade de Indaiatuba, que é tanto nossa também, não por sermos vizinhos, mas também pelo privilégio que eu já tive também de estar aqui trabalhando e fazendo parte dessa expansão de consciência. E Indaiatuba foi um momento muito especial também na minha vida, que expandiu demais os meus conhecimentos pessoais e como foi importante para a minha vida também. Leonel já foi secretário da Fazenda aqui em Indaiatuba, foi prefeito da cidade de Itu, e Itu foi e será sempre a nossa capital, a referência da região. Foi nossa capital política, a nossa capital econômica, mas a capital cultural vai ser eternamente. E nós até criamos, na oportunidade que estivemos na prefeitura, uma medalha para condecorar pessoas que prestaram serviços relevantes ao nosso município, que é a medalha João Tibiriçá Piratininga. E o João Tibiriçá Piratininga foi exatamente quem secretariou a famosa Convenção Republicana de Itu, quando se discutiu a implantação da República. E o reinado de Dom Pedro II estava indo já para 40, 45 anos, quase 50 anos, e imaginava-se que, a exemplo de toda a América, o único império era o Império Brasileiro, que tinha o imperador Dom Pedro II, e nós viraríamos uma república com outras tantas, que seria alguma coisa mais democrática, etc. E Itu, como sempre, sediou essa famosa Convenção Republicana, e daqui a pouco eu vou perguntar um pouco para o Leonel, que sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Mas, Leonel, você é ituano de nascimento? Sou nascido em Itu, filho de ituanos, continuo lá até hoje, e eu acho que assim, nós somos do interior, Zé, a gente tem um pouquinho disso, né, de criar raízes. Estar em Itu, de início, é lógico, você nasceu ali, se formou aí, tivemos nossos primeiros passos profissionalmente por ali, mas assim, é importante de que eu acho que assim, juntamente com Indaiatuba, Salto, Sorocaba, a gente está também numa região extremamente progressista. Podemos falar isso durante muito tempo, de como foi o desenvolvimento na nossa região. E eu acho que hoje estar em Itu, estar em Indaiatuba, em Salto, é também uma grande opção. É quase a mesma oportunidade. Não, é uma grande oportunidade. Muita gente tem que sair de onde nasceu para buscar melhores condições de vida. Nós tivemos esse privilégio de estar bem localizados, geograficamente falando. Geograficamente. Eu costumo dizer que nós estamos próximos de Campinas e Sorocaba, que tem quase tudo. E também próximo de São Paulo, que tem tudo. E próximos do Rio de Janeiro, porque nós temos um aeroporto internacional, e um voo de Viracopos ao Rio de Janeiro demora de 38 a 42 minutos. Então nós estamos a 50 minutos de Ipanema, ou 52 minutos de Ipanema, é a 48 minutos de Copacabana. Não é uma coisa chique?
Essa é a nossa região, né, Leonel? É maravilhoso. Eu, inclusive, eu costumo dizer como é interessante as características, né, Zé? A cidade de Itu é considerada cidade turística, né, uma estância turística, e ela tem características para isso, por conta de um pouco da história que você já começou a mencionar, mas eu sempre coloco como é importante você estar num polo onde você tem, juntamente com uma cidade que é um polo turístico, cidades desenvolvidas. Eu me recordo que quando nós estávamos trabalhando aqui, nos idos 1993, né, que saudade que temos também, é de que se pensava o planejamento urbano pela característica da cidade. Então eu não tinha condição de pensar o planejamento urbano de Indaiatuba considerando aspectos turísticos históricos, porque é uma cidade muito jovem. É uma talvez das cidades mais planejadas que nós temos na nossa região, é Indaiatuba. E ela tem essas características, né? Eu me lembro, então, quando nós discutimos o plano diretor da cidade, aqui de Indaiatuba, nós pensávamos por esse lado, enfim, por esse ângulo de que era necessário ver isso. E a cidade de Itu, depois Salto veio também para ser estância, mas engatamos o desenvolvimento que começou lá numa luta, que aliás você teve muita participação nisso, quando o Quércia era governador na época, da duplicação aqui. Que autorizou a duplicação, né? Pois é, que autorizou a duplicação e que teve esses acessos autorizou, maravilhosos para a nossa cidade. Fazer e fez. E fez, prometeu e fez, né? Prometeu isso foi um marco, viu, Zé? Foi um divisor de águas, isso é muito bom lembrar. Isso foi uma alavanca para a nossa região gigantesca, né? Não seria a mesma coisa, a nossa região, se não fosse naquele momento a duplicação feita essa duplicação de Campinas-Sorocaba, Campinas-Sorocaba, exatamente. Foi fantástico. Eu tenho a Indaiatuba tinha um grande pleito na época, que a nossa estrada para Campinas era um horror, e para Salto e tudo também, né? E aí a gente tinha um pleito de duplicar de Viracopos até aqui, porque de Campinas a Viracopos já tinha sido feito no governo Montoro. O Quércio me chama no Palácio, falou o negócio seguinte, eu fiz uns estudos aí com a Dersa, e eu quero que se arme uma reunião lá em Indaiatuba, arruma um almoço lá para nós, convida o pessoal da região lá, que eu vou mandar fazer de Campinas a Sorocaba. Falei, nossa senhora, é isso mesmo? É. Era difícil até anunciar, né? Porque muitas vezes a gente assumia o papel de comunicar e depois não acontecia, né? E ele fez acontecer. Nós vamos duplicar de Campinas a Sorocaba. Quantos vão? 3 empreiteiras. Ao final do governo dele, veio aqui inaugurar a estrada duplicada. E esses acessos, né, que foram importantes, porque às vezes você tem a rodovia e não tem bons acessos. Indaiatuba, para você ter uma ideia, tem 7 acessos. 7 acessos à rodovia. Tem mais acesso do que Campinas a Anhanguera. É uma loucura que foi feito de projeto bem elaborado, bem feito e bem executado. Né? O Leonel lembra bem disso. Mas, Leonel, voltando ainda na questão você nasceu em Itu e fez as primeiras letras, etc., o curso médio, tudo em Itu? Olha que gozado, Zé. Nós somos da geração que estudou em escola pública. Claro. Né? E eu nasci no sítio e fiquei até os 12 anos morando no sítio, onde hoje é a Fazenda Vila Real. Né? Nós morávamos no fundo, os tios lá, os mais antigos, tinham a área, e nós éramos meieiros. Então, meu pai trabalhava, ele não era dono da terra, e plantava, e metade era do dono da terra, e a gente trabalhava. Em 1972, quando o papai decidiu vir para a cidade, nós viemos para a cidade e, felizmente, os 7 filhos já veio empregado. Eu fui trabalhar na farmácia do Amélio, né? Meus irmãos foram trabalhar na loja do Carmo, tudo assim, era início de trabalho, né, Zé? Porque eu me lembro que existia uma discussão, porque nós, lá no sítio, nós éramos mão de obra qualificada. Mas na cidade, nós não éramos mão de obra qualificada, tinha que se qualificar. E minhas irmãs foram trabalhar na Companhia São Pedro, de tecidos e tal. E então aí, o papai deu um grande presente a vocês. Tirou vocês da roça. Na época, com toda certeza. Hoje eu não sei como é que seria, né? Nossa Senhora! Mas realmente foi E tanto é que eu sou o único da família que consegui estudar até a faculdade, porque os outros irmãos, quando veio, já estava rodado. Foram para trabalhar. Era uma mão de obra qualificada. Mão de obra. E aí estudei um tempo no Regente, depois eu fui fazer contabilidade, daí já fui para essa área administrativa e tal. E fui fazer o quartel, e nessa época... Você prestou serviço militar? Prestei em 1979 na bateria antiaérea, e deixei muitos amigos, e muitos aqui de Indaiatuba que serviram comigo também. Né?
E que foi fantástico, porque foi forjando um pouquinho. O serviço militar é uma coisa bacana. Sabe, aí uma coisa interessante, que na época eu trabalhava na Farmácia do América. E o que você pensou? Você chegou no momento de pensar em seguir uma carreira militar? Não, existia ali no momento, como eu era enfermeiro até então, eu tinha trabalhado em farmácia e tal, eu era meio prático do negócio lá. Aí o que acontece? O pessoal do quartel queria me levar para fazer medicina e seguir carreira dentro do Exército com medicina. Mas tinha que pagar, era um momento difícil, minha família não tinha condições. Então a gente acabou ficando por ali e eu consegui, na época era a Faculdade de Ciências Contábeis e Administração, eu fui fazer daí em Sorocaba, que tinha um valorzinho que a gente aguentava pagar, e aí toda a família organizou, porque afinal de contas nós éramos em 7, todo mundo ajudando a pagar a faculdade para um. Para um. E, então eu agradeço demais a minha família. O mais novo da família, não? Eu tenho uma irmã mais nova, mas que não estava muito vocacionada para querer estudar em faculdade. Ela é muito inteligente. E você foi pro jogo? E eu acabei indo, né, arriscando e tal. E foi isso que aconteceu. Aí eu fiz administração de empresas, terminou, voltei na mesma faculdade, onde é a Unis hoje, e fiz ciências contábeis. Então eu tenho a formação de administração e então contador também. Você era quase da roça, não chegou bem a ser, depois virou enfermeiro, trabalhou em farmácia, contador e administrador de empresa. Administrador de empresa. É isso. E com essa formação, Zé, depois você foi se ocupar do quê? Você foi fazer o quê? Não, aí o que acabou acontecendo, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que tinha em Itu, que é a HDL, que fazia portões eletrônicos, era uma empresa excelente. À época era uma empresa de ponta, e a família de italianos, o Luciano de Luca, então ele trazia muita tecnologia. O que tinha na Europa, ele fazia mesmo a HDL? Ele fazia aqueles porteiros eletrônicos e fazia as primeiras câmaras de vídeo, de porteiro, que você conseguia ver a imagem. E tal. Aquelas primeiras câmarazinhas que enxergava mal e mal, não era nem colorida ainda, mas era um avanço para a época, né? Uhum. E eu fui ser contador ali. Quando eu estava lá, na HDL, o Sérgio Previde, que depois acabou sendo prefeito em Itu, ele me ligou e falou, olha, nós estamos querendo montar uma companhia de economia mista aqui na cidade, nós precisamos de alguém que tenha conhecimento de contabilidade, que tenha conhecimento de administração. Eu era a pessoa adequada para isso, porque eu era contador e administrador de empresas. E aí nós montamos na época a Codeisa, que era a Companhia de Desenvolvimento de Itu, Sociedade Anônima. Era uma empresa pública, então? Era uma empresa pública, mas que ela tinha vantagens, porque a legislação da época permitia você fazer grandes obras sem aqueles entraves que era da legislação até então da área pública. Arcaica, né? Arcaica, era uma coisa difícil. E à época a prefeitura ela tinha conseguido, do governo federal... O Sérgio já era o prefeito? Não, o Sérgio era secretário do planejamento da prefeitura. E aí eu fui lá para montar a Codeisa, montamos a Codeisa, porque a prefeitura tinha conseguido recursos do Projeto Cura. Projeto Cura. Projeto Cura, que era do governo federal e tal. Na época, Lázaro Pinto era o prefeito. Para recuperação acelerada, é isso? É isso aí. Comunidade urbana. E aí mudou a cara da cidade. Que era uma espécie de um PAS do governo Lula depois. É isso. Programa de Aceleração do Crescimento. PAC. PAC do Lula. Esse Cura... Era um PAC mais antigo. Zé Carlos, mas foi feita muita coisa, dia e noite, porque tinha prazo para entregar, e à época parece que a coisa era mais... Dá a impressão que era um pouquinho mais ajustada, de que se você entregasse os projetos, entregasse se tivesse projeto proposta, bem feito, o dinheiro vinha. O dinheiro vinha. Só que depois que veio o dinheiro, você tinha que correr para prestar contas. E foi aí que a gente atuou bastante, e felizmente mudou a cara de Itu também, porque asfaltamos a cidade inteira praticamente. Porque à época, né, Zé, você criava loteamento e não tinha obrigação de entregar asfaltado. O pessoal ia abrindo rua e ia deixando e com o tempo fazia. Colocava água, esgoto, ligou água, esgoto, energia, o resto deixa para depois. E sabe que depois dessa época começou no Brasil um processo de olhar melhor a ocupação urbana. Certo. Que aí começou a vir a história de você fazer plano diretor de cidades, aí depois, mais para frente, veio o Estatuto da Cidade, mas tudo em decorrência dessa organização do espaço urbano. E nesse ponto que foi importantíssimo esse trabalho que foi feito depois, e eu tive o privilégio de ser o coordenador do plano diretor da cidade de Itu, depois. Então quando o Sérgio era prefeito. Fez antes de chegar à prefeitura, daqui a pouco nós vamos falar quando o Leonel chegou à prefeitura, você não só participou da implantação da Codeisa, a Companhia de Desenvolvimento de Itu S.A.,
como participou da implantação do Projeto Cura. Exatamente, da realização, prestação de contas e tal, foi todo um processo, né, Zé? Então, eu não tinha nenhuma característica do lado político, eu era um técnico, essencialmente técnico, como sou até hoje, e nós trabalhávamos muito essa ideia de fazer mais com menos, que era o que a gente imaginava, né, que era possível. E outra coisa, eu estava recém-saído da faculdade, com todos aqueles sonhos. Logo que você saiu da faculdade, você já foi para a prefeitura? Já fui abraçando isso. Eu tinha passado pelo quartel, me formei, foi em 79, 81 me formei, aí eu já estava trabalhando lá e quando eu me formei eu já estava à frente desse processo. Mas você sempre teve uma participação na comunidade, você sempre circulava bem em Itu, especialmente na igreja? Olha, privilégios, né? A minha família sempre foi muito ligada à igreja e tal. Então, à época tinha um movimento jovem e eu gostava desse negócio de música e tal, fui aprender violão. Estudei lá acho que uns 3 meses, de repente eu acabei virando meio autodidata e tudo para poder tocar na igreja, né? Tocar nas missas e tal. E na época existia um movimento da igreja chamado Givoca, que era Grupo de Incentivo à Vocação. Grupo de Incentivo à Vocação. Chamava Givoca. Mas ali Givoca? Givoca. Ah, é. E era, na verdade, originalmente era para ser Givocar, que era vocação religiosa. Aí Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que foi bispo de Jundiaí, o primeiro bispo da diocese de Jundiaí. E hoje empresta seu nome à rodovia. Ele falou, não, vocação, todos temos que ser vocacionados. Eu lembro até hoje, daquela figura frágil, mas com uma capacidade extraordinária de mobilização, né, de comunicação. Ele olhou e falou, não, grupo de incentivo à vocação, todos nós somos vocacionados a alguma coisa, né? Vocacionado de ser pai, ter família, de ser mãe, de você ter uma profissão, de ser porque um sacerdócio na medicina, de você estar à frente de uma atividade política, não, ele era uma pessoa à frente do tempo. À frente do tempo, E Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que na verdade implantou e comandava isso com muita paixão, porque as grandes lideranças de Itu, todos passaram pelo Givoca, todos. Né? E pessoas ilustres. Você imaginou em algum momento seguir a carreira religiosa? Não, existiam convites. Eu gostava muito, e até eu acho que assim, à época, a gente procurava praticar algo que, além daquilo que a gente aprende nas escrituras, na questão religiosa, era procurar ser espelho, né? Procurar viver aquilo que se falava. Porque era uma coisa muito difícil, a gente estava no meio de um mundo que estava em mudanças. Quer dizer, não era só da boca para fora, não, tem que demonstrar. Eu me lembro, tinha aquele movimento, por exemplo, falava dos Beatles na época, né? 69, 70 e tal, e os Beatles veio com inovações, cabeludo, era um pouquinho mais quebrando transgressores, né? E aí a gente ficava naquela, mas onde vai acontecer isso? E o Brasil numa estabilidade política, como é que era, como é que não era? Então, foi uma época assim que dá a impressão que a gente tinha uma prudência, buscava assim um entendimento do que era o nosso tamanho enquanto sociedade, enquanto pessoas, que fazia parte de uma... Você chegou a pensar ou não? Não, eu não vida pensei. Religiosa? Não pensei. Existia convites, mas eu não... Que legal. Eu não era vocacionado. Nós já fizemos um preâmbulo até um pouco demais, a Júlia está me puxando a orelha aqui, que nós temos que fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já com o Leonel Salvador, essa figura que transbordou de Itu um pouco e que adora a sua cidade e vive a sua cidade intensamente até hoje. Até já com o Leonel Salvador. Smart é referência em assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calmo, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhor Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. Poupe Tempo Despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre!
promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 98966 5149. Poupe Tempo Despachante. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. WhatsApp 19 99999 4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Olha, Leonel, aí você acabou ficando na prefeitura de Itu até quando? Aí, Zé, antes disso, vamos lembrar de que eu fui candidato lá atrás e não ganhei as eleições. Você foi candidato já? Eu tinha sido candidato, em 1992, olha só, eu havia sido, então, o coordenador... em 1992 você foi candidato a prefeito de Itu. E aí na sucessão do Sérgio, é isso? Exatamente, mas o que aconteceu, Zé? Eu estava dizendo dos movimentos, né? Então a gente tinha o movimento jovem e tudo, e aí a gente acabou participando do movimento vicentino, que era muito forte, era importante, que desenvolveu muito esse lado mais social, da importância de você investir no lado social da cidade e tal. Aí o que aconteceu? Eu estando, daí nesse momento eu já era secretário de Finanças do Sérgio Preve. Do prefeito Sérgio Preve. E aí o que aconteceu? Tinha que ter um sucessor e não podia ter a reeleição. Não tinha reeleição, não tinha reeleição ainda. E aí não tinha que ir. E começou a pensar alguns nomes e tal, mas não se viabilizando. E como eu tinha aquele conhecimento desde a época da Farmácia do Amélio, enfermeiro, movimento social, e aí Vila Vicentina, e igreja e tal, eu falei, tem um cara que tem que ser diferente. Porque à época eu ia competir com o Lázaro Piunti, que já era político, e um cara que já experimentado, foi prefeito, né, 3 vezes e meia e tal. Então, ele é uma pessoa que tinha uma inteligência política de buscar o eleitorado. E aí qual era o entendimento era cativante do nosso lado? Era de alguém que fosse antítese. Que não era político, que tinha que ser um administrador para olhar as coisas públicas com a essência da política e não com o desejo de fazer política pela política. E por isso a escolha acabou recaindo no meu nome. E foi muito interessante, Zé, porque lá na época eu me lembro que eu fiz 19.070 votos e o Lázaro Piunti fez 22 mil votos, se eu não me engano. Quer dizer, naquele momento estava escrito nas estrelas que eu seria prefeito, que todos diziam. Em algum momento. E diferentemente de hoje... E aí acabou, não apareceu ninguém nesse intervalo de tempo de que pudesse falar, olha, tem outro candidato, uma terceira via. Nesse momento eu tive o privilégio de um dia chegar em casa, eu era solteiro ainda, cheguei na casa do meu pai, ali na Graciano Geribello, e aí estava um carro parado lá em frente, e estava dentro do carro Jair Italiani, que era meu amigo, e Flávio Tonin, que tinha sido eleito em Indaiatuba. Ele falou, vim aqui fazer um convite que gostaria que fosse trabalhar conosco, emprestar o seu conhecimento até então, né, que nós tínhamos tido ali como secretário da Fazenda, como coordenador do plano diretor, para prestar um serviço em Indaiatuba. Então foi um privilégio gigante nesse momento. E aí você veio para cá e assumiu a Secretaria da Fazenda em Indaiatuba. Exatamente, eu fiquei de 93 a 96, aí quando deu o prazo de desincompatibilizar... Você só para ser candidato de novo. Exatamente, daí eu voltei para Itu para ser prefeito. Eu saí daqui no comecinho de 1996, se não me falha a memória, em abril, que eu tinha que desincompatibilizar, e assumi a campanha lá, daí fui candidato e ganhei a eleição em 1997. Legal. E como é que foram os quase 4 anos que você ficou aqui? Você teve a oportunidade de... Foi fantástico. O que a sua memória registra? Eu sei que registra tantas coisas bacanas. Para os nossos indaiatubanos, né, que viram essa cidade a cada dia se transformar em algo melhor, porque muitas das vezes você tem transformações que não são positivas. Aqui foi incrível, porque eu me lembro que à época, o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia e nós estávamos naquela fase lá da URV, da transformação e tal. De acabar com a inflação. Da inflação, de acabar e tal. Então o que acabou acontecendo? Na época, se tinha um plano que você cortava zeros lá das coisas, da moeda e tal, para tentar equacionar e tal, mas o plano que veio então ali, que era a vinda do Plano Real,
ele fazia uma conversão, tinha uma tablita durante um tempo que você fazia a conversão, só que todos nós que administrávamos recursos, fosse de empresa ou nossa... Da URV. Exatamente, nós não sabíamos ao certo se a gente ia equilibrar aquilo por baixo, por cima, pela média. E como nós estávamos fazendo orçamento aqui da cidade, nós pensamos que tínhamos que fazer a revisão da planta genérica de valores, que era um negócio difícil, espinhoso de fazer, as pessoas vão lembrar, mas que nós tínhamos que fazer porque faltava arrecadação em Indaiatuba. Indaiatuba tinha já um parque industrial instalado, não tinha a pujança que tinha hoje aquele distrito industrial que estava começando. Até porque a pujança da zona industrial veio depois com a chegada da Toyota também. E nós vamos falar da Toyota. Ao final do Flávio, né? E aí o que acabou acontecendo? Tinha muitos condomínios aqui em Indaiatuba e que a gente observava que muitos moradores do condomínio não eram da cidade, que traziam, logicamente, que vinham para cá pela boa qualidade da cidade e que era necessário, então, fazer ajuste de questões de IPTU e tal, que era um negócio que foi difícil, né? Mas, enfim, tomamos coragem, a Flávio aprovou, nós precisávamos fazer isso, mas eu me recordo, Zé, que o fim dessa história é que o orçamento da Prefeitura de Indaiatuba em 1992 era de 186 milhões. E eu me lembro que de 1996, quando nós deixamos, já era 430. Eu sei que é difícil para a população, lógico, mas aquele momento que você não sabia ao certo aonde ia parar a questão da inflação, era necessário fazer um ajuste da planta de valores, que ela não era nem caro nem barato, era o quê? Era o valor venal, e o valor venal não podia ser maior do que o valor comercial. E eu lembro que nós trabalhamos essa ideia em metade do que valeria, nós trabalhamos a ideia do valor venal. E foi muito legal, porque pela primeira vez, teve audiência pública na Câmara para discutir, convocada pelo Reinaldo Nogueira. Ninguém nem sabia o que era. E que o Reinaldo Nogueira, na época, eu acredito que ele era o vereador, líder da oposição e tal, e ele fez uma moção, aprovou, o plenário aprovou, e eu fui no plenário da Câmara de Indaiatuba explicar o processo da planta genérica de valores. Tivemos o privilégio de ter aprovado e o privilégio de não contar com nenhuma ação judicial contra o aumento da planta genérica de valores, dos valores venais da cidade, mas que trouxe para a cidade uma coisa fantástica, que foi a arrecadação, e daí o andamento da história mostrou que o Reinaldo Nogueira, que era contra a aprovação daquele projeto, acabou se sagrando vencedor nas urnas, ele virou prefeito aqui, e eu fui prefeito em Indaiatuba. E tu? Desculpa, ele foi prefeito em Indaiatuba, eu fui prefeito em Itu. E aí teve um dia que a gente se encontrou e falou, essa eu devo a você, porque realmente eu peguei a prefeitura em boas condições. Pegou a prefeitura redonda. Redondinha, e daí ele veio, e além do valor venal, ele fez aí o recadastramento da cidade. E aí, o resto da história todo mundo sabe, e dobrou ainda o valor da arrecadação, e hoje em Indaiatuba... A cidade ficou redonda. Ficou redondinha. Graças à coragem do Flávio, antes de mais nada, porque isso ele que tinha que autorizar, né? Qual é a grande característica do Flávio? É um cara destemido, não é? O Flávio tem uma característica que nunca mais eu vou encontrar, seja na vida pública ou na iniciativa privada onde eu atuo hoje, né? Eu estou fora da política, desde que terminou meu mandato, eu fiquei fora da política, eu não quis continuar, mas o Flávio ele tem uma característica impressionantemente sábia, de falar pouco e dizer muito. É difícil encontrar pessoas assim. Flávio, muitas vezes, com um gesto, ele dizia muito mais do que aquilo que ele falava. Até porque ele é de muito poucas palavras. E sobre essa questão de Flávio ter poucas palavras e muita ação, tem muitas histórias que acabou virando até, muitas delas bastante engraçadas, que acabavam acontecendo pela característica dele. Mas ele tinha uma fé naquilo que ele acreditava. Então, se ele entendia que era certo, ele falava, vamos fazer. E não foi fácil para ele fazer ali, porque eu sabia. Ele tinha herdado um mandato que era do Clem Ferrari, que era muito conhecido na cidade também, ali. Ele sabia que ele tinha que fazer um bom mandato, porque é pouco tempo, 4 anos é muito pouco, é muito complicado, ele também não podia ir para a reeleição. Não tinha reeleição. Ele tinha que indicar outras personalidades para poder assumir essa missão. Então eu tenho aqui uma das pessoas que eu aprendi a admirar demais pelo estilo, pela educação, pelo cuidado, pelo zelo e por ser uma pessoa extremamente desarmada. Não existia oposição, para ele tratava todo mundo igual e tal. E
e eu acho que a política precisa um pouquinho disso. E no tempo do Flávio, você falou do arredondamento das finanças municipais, que deixou a prefeitura bem azeitada, vamos dizer, né? As finanças num patamar muito legal. Mas também, no período do Flávio, nós tivemos a vinda da FATEC, a vinda do Senai, a consolidação da própria FIEC, a vinda da Toyota, que foram coisas que surtiram mais efeito pós-mandato, né, Leonel? A vinda da Toyota foi uma coisa impressionantemente importante, Zé, que movimentou até as coisas em Itu, porque eu fui perceber isso depois. O que acontecia? Lá em Itu, existia essa necessidade, e as pessoas diziam que tinha que levar indústria, mas nós tínhamos um problema lá, que o conceito com relação à cidade de Itu tinha dificultadores de levar, eu não sei se era por questões políticas até então vividas na cidade, que o ambiente político não era favorável para levar a indústria em Itu, era um pouco complicado entender isso. E ao contrário, aqui as pessoas procuravam, seja por causa da localização, seja por causa da proximidade com Campinas, seja por conta da proximidade com o aeroporto. Mas a verdade é que aquela área onde veio a Toyota ali precisava fazer chegar lá muitas coisas. Precisava chegar o asfalto, precisava chegar a água, precisava chegar a energia. Até o linhão de energia tivemos que puxar de Cabriúva para cá. Então, o que precisava naquele momento? Que o poder público municipal dissesse o seguinte, olha, aquilo que nos cabe nós vamos fazer. E foi o compromisso que o Flávio assumiu e foi fantástico, porque naquele momento fez o divisor de águas. Todo mundo queria a Toyota. E era uma briga. Eu lembro, Sorocaba queria, e tu também queria. Todo mundo queria. A Santa Bárbara do Oeste queria. Uma pauleira. Eu era deputado na época e tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto aí, né? Dando suporte à nossa cidade. E foi uma coisa muito importante. E outras coisas que eu me lembro, né, Zé? Existiam alguns projetos que dependiam da intervenção direta do BNDES. Eu me lembro que acho que o prédio da Viber, eu posso estar enganado, que tinha alguma coisa que queria ser transformada, e nós demos entrada num projeto no BNDES, que tinha uma linha de crédito lá, para transformar o prédio da Viber numa coisa assim, como se fosse uma incubadora de empresas e tal. Eu lembro que tinha uns projetos que eram inovadores para a época. Eram inovadores para a época. E o Flávio, ele gostava dessas coisas, ele ficava pensando, mas como é que a gente faz? Então, o Flávio costumava pensar fora da casinha. Nem tudo deu certo, mas foi arrojado. Foi arrojado. Foi arrojado. Mas, Leonel, nós vamos partir para o final do programa. Eu tenho que perguntar alguma coisa da nossa Itu. Você teve a oportunidade de ser lá o burgomestre, ser o prefeito de Itu, né? E como é que você vê Itu do seu tempo, Itu para hoje, Itu daqui a pouco? Olha, as pessoas são mais experientes, tanto aqui de Indaiatuba, que conhecem Itu, e as pessoas de Itu que estarão nos vendo lá vão lembrar disso, né? Itu tem a característica sempre mais histórica, e aliás eu queria só retomar um pouquinho o começo do programa que você eu falei falou. Da Convenção Republicana. Convenção Republicana. O que aconteceu? Durante um longo tempo, Itu ficou muito atrelado à questão de um turismo que ele ficava assim, trigiversando sobre a questão histórica. Mas pouca gente sabia da questão histórica, né? Por quê? Porque Itu era considerado assim, a Roma brasileira, que tinha muitas igrejas e tal. E era conhecido também como a Fidelíssima de Dom Pedro. Por quê? Era muito fiel à questão do império, aquele negócio todo. Só que quando começou a acontecer aquelas coisas que você mencionou no começo, as mazelas do império, né, acabou virando o berço da República, que era o fim do império para o começo da República, no Brasil, né? E aconteceu tudo isso por conta deste movimento do Partido Republicano Paulista, que acabou se organizando dentro do Museu Republicano, e ali a história é cumprida, e que acabou, no fim da história, dando ao Brasil o primeiro presidente civil, que é Prudente de Moraes, que é ituano. Prudente de Moraes, que é ituano. Que é ituano. Aí Itu acabou ficando assim, na questão cultural, histórica. Tinha o turismo histórico, que é essa questão toda, né, do que aconteceu politicamente nessa virada do Império para a República. Depois nós tínhamos a questão do turismo religioso, por conta, né, de ser a cidade ali, a Roma brasileira. Estávamos dando ao Brasil Madre Maria Teodora com um processo de canonização, Padre Bento Dias Pacheco. E as pessoas iam para a cidade até então para professar a fé,
E depois que ela fazia ali seu ato de fé, ela virava turista dentro da cidade. Então nós tínhamos que aproveitar isso. Aí surgiram os bons restaurantes. Aí colado nisso, nós tínhamos o turismo do exagero, que é a grande obra do Simplício. E que o Simplício começou com aquela brincadeira, que tudo é grande, aquele negócio todo. Tudo era grande. E aí o comércio começou também a trabalhar um pouco essa ideia. Então juntou o turismo religioso, o turismo histórico, o turismo dos exageros. Neste pacote todo, nós estamos entre manter esta aura que a cidade tinha, mas ela tinha que se desenvolver. Aí o que aconteceu? Nós tivemos alguns problemas de enchentes localizados que a gente tinha que resolver e tal. Fomos atacar o problema das enchentes. As enchentes do centro da cidade, você que acabou? Cidade, nós que resolvemos. Só aí o que aconteceu? 2 primeiros anos com enchente. Zé, fizemos todo o trabalho das canalizações, dos piscinões e tal. 2 primeiros anos não parava de chover. Quando nós terminamos a obra do piscinão, não choveu mais, não deu nem para inaugurar o piscinão. Aí nós tivemos um problema que não tinha água. E tem problema de água. Que até hoje tem. Até hoje. Mas algumas coisas foram fundamentais. Naquele processo da recuperação do centro histórico que nós fizemos, né, com recursos das instâncias, né? E aí o que acabou acontecendo? Nós víamos que o problema da falta d'água até então, e que persiste hoje, já tinha alguns problemas. Tinha o problema da distribuição, canalização antiga, centro histórico antigo, muita perda. Tinha problema de adução, de reservação de água tratada e reservação de água bruta. Então o que aconteceu? Pegando do fim para o começo, fomos acertando a questão da distribuição para dar mais eficiência e ter menos desperdício, investimos na estação de tratamento, em que depois outros prefeitos continuaram, melhorou a questão da adução e hoje, finalmente, é um projeto que tanto você participou, que o Flávio também queria, que agora parece que, como todos precisam, vai sair a represa do Piraí. A represa do Piraí, o Flávio também foi pioneiro em trazer água para Indaiatuba do Piraí. Só que ele conseguiu tirar... 30 anos antes. 30 anos antes. Ele conseguiu tirar ali, acho que do Pimenta, se não me falha a memória, fazendo muito pouca obra ali, porque estava retirando uma quantidade pequena que era o suficiente para a demanda. Mas agora precisa fazer um grande investimento, que me parece que já saiu a outorga do governo do estado. Sim. E se Deus quiser, nossas cidades, Indaiatuba, Salto, Itu, Cabriúva, poderão retirar a água do Rio Piraí num grande projeto que vai ser fantástico para todos. Supramunicipal. É isso. Que legal, Leonel. Excelente. Foi uma notícia excelente que a gente recebeu. Não sou mais o prefeito da cidade, mas fico feliz porque todos nós estamos ali na torcida que seja uma obra fantástica para a nossa região. Ao lado do desenvolvimento econômico que já chegou para a nossa região e daqui para frente é só expandir, só soltar na banguela que vai embora, você acredita que nós teremos de hora em diante, até melhor do que já temos, uma boa qualidade de vida para nossas cidades? Olha, Zé, nós precisamos caminhar um pouquinho para... Eu acho que todos nós precisamos fazer isso para ter nosso choque de realidade. A qualidade de vida na nossa cidade é muito boa. Graças a Deus, porque todos nós hoje temos acesso à educação, acesso à saúde. Claro que temos os problemas, tem as dificuldades, mas a maioria das pessoas tem a possibilidade de ter esse acesso, né? O que é preciso, os prefeitos todos, de agora e que vem depois, é manter esse radar ligado com as demandas, né, Zé? Porque enquanto nós estamos conversando aqui, tem muita coisa acontecendo lá de fora, na rua, que é o acesso à escola, acesso à saúde, esse problema da pandemia que todos vivemos e tal, que nem todos estavam preparados. Eu acho que isso fica uma lição, que todos estejamos atentos a isso, mas eu não tenho dúvida que a nossa região continua sendo abençoada, porque a semente foi bem plantada, né, Zé? São 30, 40 anos de bons mandatos acontecendo. De semeador. Agora, você acha que a pandemia veio para dar uma demonstração clara de que nós somos mais ou menos todos iguais? Fantástico. Poucas foram as pessoas que tiveram uma definição tão boa quanto a isso. Todos viramos o mesmo, que não adiantava o acesso à saúde, que chegou um momento, é o seguinte, todos estávamos na mão de Deus e todos estávamos na mão daqueles da linha de frente que fizeram a salvação. A pandemia, Zé, eu comentei isso, eu fiquei 9 dias internado
E eu tive o privilégio de estar num hospital que tinha a coisa mais importante da vida, que era o oxigênio. E a partir daí eu passei a agradecer tanto por esse ar que a gente respira sem precisar do aparelho. Eu acho que foi a grande lição que a gente tirou, e somos iguais, e que cada dia que passa a gente possa expandir essa consciência que falávamos no início, né? De que a gente precisa ajudar a cuidar desse planeta e que todos somos iguais mesmo, pelo fim desse absurdo que é a questão de racismo, sabe, de separação de religião, de pessoas, né, de origens, de sexo, de cor, que todos nós sejamos abençoados pelo mesmo Deus, né? Leonel, para arrematar o nosso programa, deixa uma mensagem. Aquela que melhor você reputar que vem da sua alma. Pode falar para a nossa Câmara. Bom, dizem que a saudade é uma forma de ficar, né? E quando eu falo, às vezes, que eu tenho saudade dos momentos que a gente viveu, eu me lembro de uma história que você mesmo contava, Zé, que a gente percebe que está ficando mais experiente quando a gente olha para trás e vê curva na estrada, né? A saudade que eu tenho são dessas curvas, né? Da dificuldade vindo do sítio, da dificuldade de se formar numa faculdade na época, da dificuldade de querer fazer muito pela cidade e não ter recurso, da dificuldade de poder convencer as pessoas de como era bom você pensar no todo primeiro, antes de você pensar em si próprio, né? Então, o que eu gostaria de deixar é de que, como uma mensagem, enfim, é de que nossas cidades estão irmanadas porque existem propósitos bons, e os bons propósitos são muito maiores do que aqueles propósitos pequenos, rasteiros. Esse foi o Leonel Salvador.